Fala pessoal, tudo beleza? E hoje com vocês mais um pouquinho sobre lâmpadas. E hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa lâmpadazinha aqui, ó. A Sunlux Ace NH150CE. Uma lâmpada a vapor de sódio bem interessante. Vamos começar a apresentação. O que tem de interessante nessa lâmpada, afinal de contas? Fora que ela é bem bonitinha, o formato de bulbo dela acho lindo. Especialmente quando é revestido. É um bulbo desse mesmo estilo e revestido ainda, com pó fosforescente. Aliás, acho que nem é fosforescente no caso da lâmpada a vapor de sódio. Quando é no caso da lâmpada a vapor de sódio é só um pó para difundir a luz. Mas enfim, isso não vem ao caso. Por que é tão bonitinha essa lâmpada com esse bulbo? Porque ela é bem rara. Mas o que há de interessante nessa lâmpada? Agora, com relação à peculiaridade dessa lâmpada. O que ela tem de peculiar? Repararam numa coisinha aqui, nesse disco que ela tem aqui? Ela é uma lâmpada com ignitor embutido. Esse pequeno disco é um capacitor. É um capacitor. Funciona mais ou menos como um ignitor, um starter que a lâmpada tem dentro da lâmpada. Você liga ela na energia, ele carrega e dá um tranco no tubo de descarga que faz ela partir. É uma tecnologia patenteada pela empresa que fabricou essa lâmpada, a Iwasaki, lá do Japão. Mas vamos falar dos dados técnicos dela então. Dados técnicos. Seu fabricante é a AI International, que é a Iwasaki. Sua potência são 150 watts. Lembrando que watt, a unidade watt, é a unidade de potência, que é a energia consumida por unidade de tempo. A corrente consumida que circula pelo tubo é de 1,5 amperes e a tensão entre os polos do tubo de descarga 130 volts. A base dessa lâmpada é E39 em unidades métricas, ou seja, metro, centímetro, ou melhor, E39 é em unidades britânicas, né, que é polegadas, pé, essas unidades que eles usam lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí 40 nas nossas unidades, que é o milímetro, centímetro. Por isso que eu coloquei E39 ou E40 aqui, né? Lembrando esse pequeno detalhe. O acabamento do bulbo é um bulbo claro, né? É óbvio, né? Tem uma lâmpada transparente. Embora eu goste mais da lâmpada difusa, acho ela mais bonita por ser mais rara. E o formato do bulbo é um bulbo BT28. A atmosfera interna do bulbo é o vácuo, não tem ar dentro, não tem nada, não há necessidade de ter gás nenhum dentro do tubo, né? Porque tudo que precisa é ter alguma coisa dentro desse tubo de descarga. Na verdade, o tubo de descarga é a própria lâmpada, né? Fora é só uma proteção. Sem essa proteção, o tubo não funciona de forma correta, porque ele perde temperatura, ele vai se decompor, vamos assim dizer, devido a reações químicas, que isso aqui é bem frágil. Mas vamos seguir em frente. A atmosfera do tubo de descarga é o sódio, mercúrio, é uma mistura de sódio e mercúrio, obviamente, e o gás xenônio, tal como nas lâmpadas a vapor de sódio comuns. A maioria das lâmpadas a vapor de sódio que funcionam como reator da lâmpada a vapor de mercúrio, as mais comuns que existem no Brasil, elas não usam xenônio. Elas usam uma substância chamada mistura de Penning, que é um gás composto por 99,8% de neônio e 0,2% argônio, para reduzir para reduzir a tensão de partida de 4.500 volts para algo em torno de 130 volts. Só que tem um ponto negativo. Usando a mistura de Penning, a vida útil da lâmpada tende a reduzir um pouco e a eficiência da lâmpada também diminui um pouco. Ou seja,
você sacrifica um pouco da vida útil do rendimento da lâmpada para ter a vantagem de poder usar ela no reator da lâmpada a vapor de mercúrio. Nesse caso aqui, entretanto, não acontece isso, porque ela usa gás xenônio. Ela é igual uma lâmpada usada em ruas, uma lâmpada normal, só que ao invés de eles colocarem esse gás especial para facilitar a partida, eles usaram o xenônio normal como gás de partida e colocaram um ignitor eletrônico interno. Ou seja, os japoneses foram mais espertos para não ter que sacrificar a vida útil da lâmpada e nem a eficiência. Palmas para os japoneses, né? O fluxo luminoso dessa lâmpada é 15 mil lumens nas primeiras horas de vida útil, né? Não sei quantas mil horas de vida útil, e 13.500 lumens no final. Ou seja, ela perde muito pouco do fluxo luminoso dela, ou seja, ela dura muito com a sua eficiência máxima. Ou seja, ela perde muito pouca eficiência ao longo da vida útil. É uma lâmpada excelente. Seu rendimento luminoso: 100 lumens por watt no inicial e 90 lumens por watt quando ela está no bico do corvo, vamos falar assim. E um detalhe interessante é o seguinte: como se trata de uma lâmpada dita insaturada, ou seja, vou explicar para vocês mais no final o que significa uma lâmpada insaturada. Ela vai ficando branca quando vai ficando velha. Ela vai deixando de ser, ela deixa de ser amarela, como uma lâmpada a vapor de sódio comum, e vai ficando branca quando vai ficando velha, prestes a queimar. Sua temperatura de cor é de 1900 Kelvin, ou seja, é uma lâmpada de uma tonalidade um pouquinho mais amarela que uma lâmpada a vapor de sódio comum. Pouca coisa, na verdade. E seu índice de reprodução de cores é um pouquinho pior do que o de uma lâmpada a vapor de sódio comum, de 17% contra 21% de uma lâmpada a vapor de sódio dessas que usam um reator próprio, né? A posição de funcionamento dela é universal, ou seja, qualquer posição que você colocar essa lâmpada, ela vai funcionar. E sua vida útil é de 24 mil horas. Uma lâmpada a vapor de sódio para uso em reator de mercúrio, equivalente a essa, só que usa aquele gás de Penning, ela dura em torno de 18 mil horas. Ou seja, tem uma perda de vida útil considerável, né? Mas enfim, não é também aquilo tudo, também não. É aceitável. Por isso que se usa tanto aquela outra lâmpada, né? Sem falar que não é qualquer um que pode usar esse ignitor em forma de disco aqui, né? Os japoneses não deixam qualquer um colocar. Tem que pagar uma grana boa para eles liberar os royalties para se inserir nesse eletrônico. Parece que a única empresa que conseguiu autorização para usar esse capacitor aqui, a única empresa que conseguiu essa façanha foi a GE. Tem uma lâmpada de sódio da GE que usa esse capacitorzinho. Só parece que a GE conseguiu essa façanha. Pagaram uma grana boa para eles, muito provavelmente. O tempo de acendimento dessa lâmpada é em torno de 5 minutos, né? Para ir do tom branco, ela acende bem branquinha, branco quase azulado ela acende, para ir do branco até o amarelo, não, característico dela. E para reacender em torno de 10 minutos. Demora um pouquinho mais que uma vapor de sódio comum, até porque ela usa um ignitor baseado em um capacitor, né? Não é um ignitor igual de uma lâmpada a vapor de sódio comum que fica no reator. Ou seja, é uma lâmpada um pouco diferente, né? A fábrica dessa lâmpada situava-se, ou situa-se ainda, não sei dizer, em Mentor, na cidade de Mentor, lá em Ohio, nos Estados Unidos. E ela foi fabricada em fevereiro de 2002, ou seja, não é uma lâmpada antiga não, é uma lâmpada bem recente. Agora vamos aos detalhes dessa lâmpada. Olha esse tubo de descarga. Que tubo de descarga bem feito. Lisinho, bem modelado. Nem parece os tubos de descarga feitos por muitos fabricantes, né? Bem limpinho. É uma lâmpada caprichada. Agora reparem numa coisa interessante nessa lâmpada. Não sei se vocês perceberam. Ela
tem uma pequena lâmpada halógena aqui, ó. Acompanhe meu mouse, ó. Uma lâmpadazinha halógena aqui. Essa lâmpada halógena funciona, vamos assim dizer, como um tipo de amortecedor. Vamos falar dessa maneira simplificada. Serve para salvaguardar a lâmpada e também reatores mais velhos. Porque alguns reatores mais velhos podem dar problema, pode encrespar com a lâmpada e acabar queimando ou queimando a lâmpada, né? Então os japoneses colocaram essa lâmpadazinha aqui para aumentar ainda mais a vida útil da lâmpada. E deu certo. Foi uma ideia de gênio dos japoneses. Ponto para eles mais uma vez, né? Olha aqui a lâmpada. Olha o filamento dessa lâmpada como é grosso. Agora, se queima esse filamento, você perde a lâmpada inteira. Pensa num prejuízo se queimar esse filamento aqui. Agora vamos um pouco da história e características gerais. Essas lâmpadas foram projetadas para reatores do tipo CWA, Constant Wattage Autotransformer, ou seja, transformadores para watagem constante, ou transformadores de potência constante. Porque os reatores para lâmpada a vapor de mercúrio a partir de certa potência geralmente são autotransformadores. Transformadorzinho. Grande parte dos transformadores para certa potência, acho que acima de 175 watts. Aí o que eles fazem? Usam esse modelo de reator para lâmpadas acima dessa potência, 175, 250, 400, 700, 1000, 2000 watts. E vapor metálico a mesma coisa, exceto aquelas pulse start que já usam reatores parecidos com as lâmpadas a vapor de sódio, em muitos casos. Lâmpadas a vapor de mercúrio operam com tensão aproximadamente constante ao longo da vida útil. Por essa razão, elas são adequadas para os reatores CWA. Se elas trabalham com tensão constante, não vai ter problema de trabalhar com reator CWA, porque a potência do CWA é constante. Se a potência do CWA é constante e a tensão é constante, a carga em cima da lâmpada vai ser constante também. A carga em cima da lâmpada, ou seja, a corrente, vai ser constante. Agora, olha o que acontece com a lâmpada a vapor de sódio em geral, uma lâmpada a vapor de sódio comum em geral. Elas são inadequadas para reatores CWA devido ao aumento de tensão ao longo da vida útil da lâmpada. Por que isso acontece? Porque uma lâmpada a vapor de sódio comum, ela trabalha com uma certa quantidade de sódio que vai queimando ao longo da vida útil. Ou seja, elas são fabricadas com uma quantidade extra de sódio. E ao longo da vida útil, a tensão dessa lâmpada ela vai aumentando ao longo da vida útil, vai subindo. E o reator, como ele trabalha em tensão com potência constante, isso também, a carga em cima da lâmpada também vai aumentando. Ele tende a manter a potência na lâmpada constante, então ele tem que aumentar a carga em cima da lâmpada também. Se ele vai manter constante a potência na carga, à medida que a tensão na lâmpada vai aumentando, vai dar ruim. A lâmpada vai queimar mais cedo. Aí o que aconteceu? Qual foi a solução para esse problema? Porque, pera lá, se uma lâmpada a vapor de sódio comum, se eu adaptar ela com um reator CWA, que é um reator para lâmpada de vapor de mercúrio, não dá muito certo, até dá, mas só que ela vai durar menos. Vai durar bem menos tempo, 10.000 horas no máximo vai durar. Aliás, inclusive as primeiras lâmpadas a vapor de sódio, elas usavam um reator da lâmpada a vapor de mercúrio, só que durava bem menos. Mas isso é uma outra história que eu vou contar num outro vídeo de uma outra lâmpada. Mas, continuando. Qual a solução que eles acharam para esse problema? Eles acharam a solução da seguinte forma. Eles criaram uma lâmpada chamada lâmpada a vapor de sódio insaturada.
O que é uma lâmpada a vapor de sódio insaturada? É uma lâmpada que eles colocam uma quantidade de amálgama, ou seja, mistura sódio e mercúrio, na quantidade exata que o sódio é todo vaporizado, ou seja, não fica nenhum resquício de sódio solidificado no tubo de descarga. E ao longo da vida útil da lâmpada, esse sódio some. Ou seja, perto do final da vida útil da lâmpada, não tem mais sódio na lâmpada. Qual é a consequência disso? A consequência desse fato é o seguinte: nos primeiros dias da vida útil da lâmpada, ela trabalha com uma tensão mais ou menos alta, em torno de 130 volts, que é mais ou menos a tensão da lâmpada a vapor de mercúrio. E ao invés da tensão dessa lâmpada subir, a tensão dessa lâmpada é ir baixando aos pouquinhos. Ela vai baixando aos pouquinhos, só lá para o final da vida útil dela, volta a subir de novo um pouquinho. Ou seja, ela não tem aquele problema da lâmpada a vapor de sódio comum. Ou seja, uma solução que foi aperfeiçoada pelo Japa e com isso viabilizou a lâmpada a vapor de sódio em retrofit. Ainda junta com o fato deles terem conseguido agregar esse ignitor eletrônico na lâmpada, aí eles puderam manter o gás xenônio, como eu disse aqui nessa última linha, né? A lâmpada Sunlux tem seus tubos gás xenônio, eles conseguiram manter o gás xenônio, que aumenta ainda mais a vida útil da lâmpada. Fora o nosso pequeno amortecedorzinho de tensão aqui, que é a nossa lâmpadazinha halógena. Com isso, temos uma lâmpada com vida útil de 24 mil horas. Quase 30 mil horas essa lâmpada tem. Ou seja, uma lâmpada de ótima vida útil. E lembrando que existem lâmpadas dessas no Brasil sendo vendidas 10, 15 reais. Aqui está o link da lâmpada, para vocês verem a matéria sobre a lâmpada. Espero que vocês tenham gostado. Em linhas gerais, sobre essa lâmpada é isso. Espero que tenham gostado e vão deixando um like, tá? Que isso ajuda bastante o canal. E até a próxima. E eu fui!